todos. Eu vou-vos falar então um pouco sobre hortas urbanas biológicas, nutrição, saúde e sustentabilidade. Caso tenham alguma pergunta, podem me interromper, alguma dúvida, ou podemos então no final ter uma sessão de perguntas, como preferirem. Como podemos observar por este gráfico, a população urbana tem tido, desde meados do século passado, um crescimento exponencial. E, pela primeira vez na história da humanidade, no ano 2008, a população vivendo em cidades ultrapassou a população rural. E pelo ano 2050 é expectável que 80% da população mundial seja população urbana. Ora, e este aumento da população urbana tem as suas consequências. Algumas dessas consequências é a redução dos espaços verdes, uma forte poluição sonora e atmosférica, um sistema alimentar de longa distância, ou seja, o que implica, se nós não conseguimos produzir localmente os alimentos que precisamos, cada vez mais temos que importar os alimentos, e isto implica que eles tenham que ter um prazo de validade mais alargado, certo? E, portanto, terão aditivos que não são propriamente o melhor para a saúde. E tudo bem que isto tem também as suas vantagens. É muito bom nós podermos consumir um alimento, por exemplo, tradicional do Japão, irmos ao supermercado e comprarmos, que isso é tudo muito interessante. Mas quando chegamos a um ponto que não conseguimos sequer produzir os nossos próprios legumes, os nossos próprios vegetais, isto é uma situação que se torna muito, muito preocupante. E claro que isto leva a muitos problemas de saúde pública. A boa notícia é que a agricultura urbana pode ser parte da resposta. Okay? A agricultura urbana permite-nos a produção de diversos alimentos saudáveis e próximos de casa, e o ideal aqui é conseguirmos ter a nossa própria horta urbana. Promove o bem-estar público, interações sociais e ainda permite aqui termos alguma cultura também associada. É uma excelente ferramenta educativa. Uma horta urbana é um excelente local para levarmos os nossos netos, os nossos filhos, e explicar-lhes como é o crescimento da vida, como é a origem da vida. E se pensarmos que daqui a uns anos, se não apostarmos neste tipo de estruturas, se calhar não vamos ter estruturas para mostrar aos nossos filhos e aos nossos netos, e se calhar só vamos ter os vídeos do YouTube para poder dizer como é que era antigamente, se calhar chegamos a um ponto que realmente se torna muito preocupante, e é um ponto que, se não alterarmos as nossas atitudes face às características ambientais e face à nossa alimentação e sustentabilidade, é uma realidade que não está muito longe. E claro que tem aquelas vantagens mais diretas que todos nós conhecemos, as vantagens ambientais. E, tal como eu tinha referido, as hortas urbanas podem ser o futuro da produção alimentar, ou pelo menos têm que fazer parte deste futuro. Okay? Portanto, permite que as pessoas comam o mais local possível. Aqui podemos cortar também da equação um grande problema para o qual já há algumas soluções, ou melhor, algumas soluções pensadas na nossa sociedade atual, mas ainda não há soluções propriamente eficazes, que é os plásticos, porque se tivermos que ter menos transporte de alimentos, iremos conseguir reduzir o empacotamento e a embalagem, que na sua grande maioria ainda são em plástico, infelizmente. Torna possível e mais fácil à população urbana chegar aos alimentos mais frescos e comer alimentos da época, e, claro, permite também que a economia local prospere. E, obviamente, que nós, se tivermos a nossa própria horta, ou tivermos alguém que tenha uma horta e possamos ajudar no cultivo, podemos produzir todo tipo de vegetais, todo tipo de legumes e, claro, também as leguminosas, que são aqui uma fonte extremamente importante de proteínas de origem vegetal. E, visto que as hortas urbanas são estruturas cada vez em maior crescimento e tão interessantes do ponto de vista logístico e do ponto de vista nutricional e alimentar, é óbvio que o interesse da comunidade científica tem vindo a crescer. E hoje em dia nós já temos vários estudos, eu coloquei a título de exemplo aqui 4, que referem e analisam e relevam os efeitos da horticultura urbana na saúde, na prática de exercício físico, na nutrição e, nomeadamente, também relativamente a certas patologias. Okay? Pronto, aqui temos um pequeno modelo teórico, porque a realidade é que já foram realizadas bastantes investigações, mas ninguém consegue explicar muito bem o porquê. Porquê é que trabalhar numa horta urbana consegue ser tão benéfico a tantos pontos? Pronto. E este é um modelo teórico que tenta condensar alguns dos pontos que conseguimos obter pelo trabalho numa horta urbana. Portanto, temos aqui os fatores
socioambientais, os fatores interpessoais, os fatores intrapessoais, o contacto com o ambiente, e isto leva a que as pessoas tenham alterações nos seus comportamentos de saúde, tais como a dieta e a atividade física. E claro que isto irá ter impactos depois nas doenças crónicas, na saúde dessas pessoas, e aí sim depois temos os tais health outcomes. Em Portugal, não sei se vocês tinham conhecimento, mas nós temos a maior horta biológica da Europa. São cerca de 230 talhões para a agricultura urbana biológica. E esta horta localiza-se no centro hospitalar Conde Ferreira, mesmo no interior do hospital. Esta é uma foto mesmo da horta, fui eu que tirei durante o trabalho que estivemos a realizar, e como vocês podem ver, ela é dividida por cordas. Cada divisão, que estão a ver pelas cordas, é considerada um talhão, ou seja, cada pessoa que explora esta horta tem um talhão, e existem, nesta dimensão completa, os tais 230 talhões, ok? E portanto, nós como tínhamos tão próximo esta horta urbana recentemente inaugurada, resolvemos realizar o primeiro estudo em Portugal que teve como objetivo caracterizar os horticultores de uma horta urbana que estava a iniciar-se. Eles próprios, também poucos deles tinham experiência em horticultura urbana, analisá-los relativamente ao seu estado de saúde, aos seus comportamentos de saúde e práticas de sustentabilidade ambiental, e depois avaliar, após um período de pelo menos 6 meses de atividade na horticultura urbana, os benefícios nestes parâmetros que nos propusemos avaliar. Portanto, a Data Collection foi realizada por entrevista através de questionários semi-estruturados, e a primeira avaliação decorreu de 24 de julho a 30 de outubro de 2015, e a segunda avaliação no ano seguinte, de 20 de maio até 17 de agosto. Tivemos 115 participantes que aceitaram participar no nosso estudo, foi quase a totalidade dos talhões que estavam atribuídos no momento, na horta, e tivemos na nossa amostra final 102 participantes. Portanto, tivemos 13 perdas de follow-up. A nível de idades dos nossos participantes, tínhamos uma idade média de 53 anos, aqui já dentro da meia-idade, mas tínhamos uma amostra muito variável em termos de idades, sendo que o nosso participante mais novo tinha 24 anos e o mais velho tinha 77. Portanto, tínhamos aqui uma variação muito grande de idades dentro da nossa amostra. E é bom também percebermos que há gente de todas as idades que se interessa por esta atividade. Em termos de género, tínhamos um pouco mais de mulheres, 58%, face a 42% de homens. Aqui na nossa amostra tínhamos uma pequena diferença relativamente, ou melhor, um pequeno pormenor que era um pouco diferente dos outros estudos sobre a horticultura urbana, e isto deveu-se muito provavelmente ao facto de que a atribuição de um talhão também estava inerente aos trabalhadores do hospital. E então aqui o nível de educação da nossa amostra era extremamente elevado. Nós tínhamos 52% de participantes com college degrees e 23,5% com high school degrees. Relativamente às doenças crónicas, a nossa amostra também foi uma imagem da nossa sociedade. Okay? Nós tínhamos 52% dos participantes com doenças crónicas, aqui onde se destacam bastante a diabetes tipo 2, com 27%, e a hipertensão, com 32%. Uma das análises que nós realizamos nos nossos participantes foi a antropometria, foi o índice de massa corporal. Como podem verificar, da primeira para a segunda avaliação, existiu uma diminuição muito ténue neste parâmetro, mas que foi estatisticamente significativa. Ou seja, a prática da horticultura parece pelo menos conseguir contrariar o ganho de peso. Claro que aqui o nosso período de avaliação foi relativamente curto. Nós, se tivéssemos um período de avaliação mais longo, poderíamos conseguir obter melhores resultados mais fidedignos ou maiores resultados neste parâmetro. Não é? Relativamente à prática de atividade física, registramos também um aumento sensivelmente, em média, de 10 minutos da prática de atividade física por dia, e vemos aqui também que houve cerca de 40% de 30% dos participantes que da primeira para a segunda avaliação começaram a realizar algum tipo de prática de atividade física. Outra das análises que nós realizamos, e aqui foi uma ferramenta que mede vários parâmetros relacionados com a qualidade de vida, sendo ela a capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, limitações por aspectos emocionais e saúde mental. Pronto. E o que nós verificamos foi que existiu, em todos estes parâmetros de avaliação de qualidade de vida,
uma melhoria significativa de cerca de 20 pontos na generalidade dos participantes. Aqui temos os resultados que mais nos surpreenderam. Nós também avaliamos o fumar, portanto, e relativamente ao fumar, verificamos que tivemos 7 participantes que deixaram de o fazer e vimos que aqueles que permaneceram fumantes diminuíram para cerca de metade o número de cigarros por dia. Okay? E este foi o dado que mais nos surpreendeu em todo este trabalho, porque era aquele que nós não estávamos mesmo à espera. Por exemplo, no consumo de bebidas alcoólicas, que eu não coloquei aqui, não vimos qualquer resultado, pronto, e estávamos à espera. Mas nos hábitos tabágicos, que era quase similar às bebidas alcoólicas, tivemos este resultado. E foi efetivamente o resultado mais surpreendente. Relativamente ao consumo alimentar, também os resultados, de certa forma, nos surpreenderam, porque, para além de serem alterados relativamente ao consumo daqueles alimentos que eles produziam na própria horta, ou seja, os vegetais e as ervas aromáticas, o que nós verificamos foi que estes participantes alteraram a dieta como um todo. Ou seja, aproximaram-se de uma dieta alimentar considerada dentro daqueles parâmetros que nós consideramos uma dieta alimentar mais saudável. Okay? E aqui, como podem ver, tivemos um aumento do consumo de laticínios, de peixe, de frutas e legumes, e depois tivemos uma diminuição, um aumento das ervas aromáticas. Foi também bastante relevante porque eles conseguiam produzir imensas ervas aromáticas na horta, e verificamos também um pouco a diminuição do consumo de doces. Relativamente às práticas de sustentabilidade ambiental, nós também avaliamos várias práticas de sustentabilidade ambiental. Eu destaco aqui a reciclagem. E aquilo que nós conseguimos perceber foi que, para além de ter havido um aumento geral das práticas de reciclagem, 15 indivíduos que nunca tinham praticado esta atividade passaram a fazê-lo, o que também foi uma alteração muito relevante. Outra análise que nós fizemos neste trabalho foi dividir estes nossos 102 participantes que obtivemos de amostra final em 2 grupos. Os que trabalhavam até 3 horas por semana na horta e os que trabalhavam mais do que 3 horas na horta, sendo que o primeiro grupo é composto por 42 participantes e o segundo por 60. E o que nós verificamos é que, para a maioria das variáveis que nós observamos, trabalhar até 3 horas por semana na horta é o suficiente para obter estes benefícios. Okay? Contudo, algumas das variáveis que são mais diretamente relacionadas com a dedicação de tempo à horta obtiveram resultados diferentes entre eles, ok? Nomeadamente, o estar mais motivado, o poupar mais dinheiro nos alimentos, porque se eles investem mais tempo, conseguem poupar mais porque produzem mais e podem consumir mais alimentos da própria horta, o escolher mais alimentos orgânicos, o fazer mais compostagem, e aqui também a grande vantagem da horta é que todos eles tinham um compostor para realizar esta atividade, ou seja, nós passamos de 0 para 100%, porque todos faziam. Porque era mesmo uma prática inerente à atividade na horta. E verificamos também que estes participantes que dedicam mais tempo têm maior intake de vegetais na sopa, sumos de fruta naturais e ervas aromáticas. Talvez aqui também porque produzem mais, ou seja, podem consumir mais e fazer mais sopa com esses vegetais. Este trabalho tem sido divulgado por diversas vias, desde publicações científicas até publicações no Diário de Notícias, algumas entrevistas para várias revistas. E, concluindo, foi um primeiro trabalho, foi um trabalho preliminar, mas foi um período de follow-up curto, porque lá está, foi a minha tese de mestrado e eu também não queria alongar muito a entrega, mas conseguimos perceber um vislumbre daquilo que pode ser o potencial das hortas urbanas biológicas e a sua inserção nas cidades. Okay? E realça isso mesmo. Foi um trabalho com um período de seguimento curto, que nos permitiu obter resultados preliminares, mas ainda há muito trabalho a fazer. Obrigado pela vossa atenção. E realça aqui esta imagem. Obrigada, Paulo, pelo poder de síntese. O tema acho que é fascinante. Ficámos todos com vontade de jardinar, certo? Nem que seja o pezinho de coentros na varanda da cozinha. Isso vale. Tem de se começar por algum lado. Por acaso, coentros não é uma boa coisa para começar. Este piolho num instante.
Portanto, é melhor outra coisa. Orégãos são mais resistentes. Bom, vamos abrir naturalmente ao diálogo. Quem é que quer comentar os resultados, colocar alguma questão, trocar experiências? Eu queria saber. Acho que pode falar, estamos Posso? poucos. Sim. Eu queria saber se não houve medição se modificou o uso do sal na alimentação. Porque eu vi que mediu alguns açúcar, mas o sal eu acho que faria sentido. Sim. Não avaliamos porque nós avaliamos todos estes parâmetros por inquérito de frequência alimentar, ok? Avaliamos por grandes grupos alimentares. Não fizemos essa análise específica do sal. Mesmo nos açúcares, nós não avaliamos os açúcares, avaliamos o grupo dos doces e pastéis, no geral, sim, mas foi uma análise que não fizemos, efetivamente. Mas, como eles aumentaram o consumo de ervas aromáticas, seria interessante termos avaliado esse ponto, mas nós já tínhamos tantos pontos a avaliar que realmente foi um ponto que não nos focamos. Mas partimos do princípio que, ao aumentar o consumo dessas ervas aromáticas e conseguindo produzir tanto essas ervas aromáticas, que existiu uma redução do consumo de sal. Agora foi efetivamente um parâmetro que não avaliámos diretamente, apenas indiretamente, pelo aumento do consumo das ervas aromáticas. Eu tenho uma questão. Acho que não está a funcionar. Foi por isso que eu disse. Acho que não. Eu tenho aqui outro, não sei se... Mas este também funciona. Esse funciona. Eu vi que tinha ali que avaliaram a atividade física no início e no final e que era muito específico. O tempo era em minutos. Como é que vocês avaliaram? Perguntando? Usaram, por exemplo, um metómetro? Como é que... Não, a recolha de dados foi por entrevistas semi-estruturadas. Ou seja, e também os nossos participantes terem em conta que eles sabiam os objetivos do estudo, não é? E aqui também uma das limitações do estudo é eles saberem o propósito do estudo, porque eles podiam sobrevalorizar um pouco aquilo que nos diziam, não é? Mas sim, foi reportado, não foi por avaliação, porque lá está, uma tese de mestrado tem as suas limitações logísticas e nós conseguimos aqui fazer um trabalho com aquilo que tínhamos e pronto, e não medimos efetivamente através dessas ferramentas, foi autorreportado, sim. Eu tenho outra pergunta, Sim. Tinham uma quantidade grande de pessoas. Como é que vocês chegaram a essas pessoas? Chegaram a vários sítios e publicitaram que tinham ali uma horta? Não, aquela horta estava... É assim, quando temos uma horta, as pessoas vão para a horta trabalhar. Então, eu basicamente ia ter mesmo com as pessoas à horta, explicava os objetivos do estudo e as pessoas quando aceitavam participar, porque nós depois tínhamos uma lista das pessoas, dos contactos, porque tal como eu referi, esta horta encontra-se dentro do Hospital Ponte Ferreira. Pronto, e então pertence à Santa Casa da Misericórdia. E nós tínhamos também uma parceria com esta instituição para realizar o trabalho. E então tínhamos os contactos das pessoas e primeiro as primeiras entrevistas, que foram quase todas praticamente, foram realizadas presencialmente. Eu deslocava-me mesmo à horta e entrevistava as pessoas pessoalmente. Depois, numa segunda fase, tentámos ainda abordar algumas pessoas por entrevista telefónica. Pronto, e foi assim que conseguimos ter este número bastante elevado de participantes, que foram quase todos os que estavam na altura na horta, foi através desta via, sim. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Não sei se chegaram a avaliar em laboratório ou através de feedback das pessoas, mas há alguma implicação nos alimentos que foram produzidos por estar no meio urbano? Não chegámos a fazer essa avaliação. Existem alguns estudos
sobre essa questão que está a dizer, efetivamente, porque estando no meio urbano, produzir alimentos no meio urbano pode estar em contacto com o fumo que vem das estradas, eu percebo perfeitamente essa questão. Agora, a horta é um meio isolado, está praticamente isolado desse tipo de acessos, mas foi efetivamente uma análise que seria interessante fazer, mas que durante este período de trabalho não foi feito, não foi possível. Não sei se vocês já tinham algum conhecimento destas vantagens das hortas urbanas, já tinham ouvido falar? Eu tenho uma questão. Eu gostava de saber o que é que tu achas que devia ser feito com estes resultados. Essa é a primeira pergunta. Ou seja, o que é que estes resultados transferem para a sociedade de útil, que possa inspirar ou orientar algum tipo de medidas. E a linha B é verdadeiro ou falso? É para continuar? Maybe. Vou responder a primeira questão. Eu acho que o primeiro que há a fazer com estes resultados, e é o que já tem sido feito durante este período, é divulgar. Chegar ao máximo de pessoas possível. Agora temos também que depois tentar chegar às pessoas certas. Se conseguirmos chegar às juntas de freguesia, se conseguirmos chegar a câmaras e conseguirmos mostrar efetivamente a vantagem de termos este tipo de estruturas nas cidades, seria uma enorme mais-valia. E este trabalho já conseguiu ter alguma dessa repercussão, porque no final deste trabalho, e quando começámos a apresentar os resultados, já existia uma lista de espera enorme de pessoas para ter um talhão nesta horta. Okay? E nós temos tido algumas reuniões com o LIPOR o ano passado, e já existem novas hortas que estão a ser abertas, muitos talhões atribuídos, e efetivamente acho que é por aí que temos que ir, tentar apostar o máximo, porque tal como eu referi no início, nós não queremos mostrar aos nossos filhos e aos nossos netos como é que era um jardim ou era uma horta só pelo YouTube. Nós queremos levá-los lá, queremos mostrar como é que cresce a vida e queremos dar esse exemplo também às futuras gerações, certo? Pronto. A segunda pergunta. Depois iremos falar pessoalmente, mas sim, isto é um trabalho, ou seja por mim, ou seja por outra via, que tem que continuar. Sem dúvida. Eu queria só fazer uma pequena observação. Não, eu acho que se ouve assim. Eu acho que se ouve. O meu nome é Ana Luísa e a colega também Luísa. Trabalhámos ambas na Câmara do Porto. Eu gostei da sua apresentação, mas gostaria de fazer uma observação, porque isso que disse da motivação e de levar estas experiências a outras autarquias, eu gostava de dar conhecimento só. Conhecemos perfeitamente aqui a Horta do Porto Ferreira, da Misericórdia, mas que a Câmara do Porto também tem feito algum trabalho em parceria com a LIPOR e que existem já várias experiências de hortas biológicas, outras pedagógicas, ou sempre biológicas, umas são só biológicas, outras são biológicas e pedagógicas, aqui em contexto urbano, claro, aqui na cidade do Porto. E que, não sei se... Sim, mas foi efetivamente isso que eu referi. Pois. Já existe há mais aqui na cidade. Depois, como não foi falado, não é? Eu percebo que o trabalho foi centrado na Ferreira, mas existem em Aldoar, existem duas em Aldoar, existe outra em Lordelo, existe uma em Campanhã. Estou a falar do Porto. Ok. Estou a falar só da cidade do Porto. Existe outra em Vilar, inclusive já adaptadas para pessoas com limitações, que usam cadeiras de rodas. Portanto, já há algum trabalho que começou já no outro executivo em termos de hortas, e eu acho que continuo a sua opinião, que são espaços importantíssimos de convívio, que nos trazem alimentação mais saudável, que nos distraem e que devem ser muito incrementadas, e sugiro que em termos da Câmara do Porto, nós trabalhamos já para isso. Ainda há algum tempo atrás, antes deste executivo entrar em funções, nós inclusive andámos à procura de outros espaços com potencialidades para criar hortas,
Pronto, era só dar conhecimento que não é apenas do Couto Ferreira, não penso que fosse esse o seu interesse, não é só, mas que isto foi sobre ela e eu achei que devia dar esta informação na cidade do Porto e em Gaia também, porque eu sou de Gaia, inclusive tenho uma horta e adoro ir para lá e ver os produtos crescerem, acho que não há nada melhor, isto para não falar já só das crianças, que é muito bom este contacto. E começam a perceber as diferenças das nossas hortas pedagógicas, porque eu não falei disso, a Luísa está aqui a acrescentar, que no Covelo, que é onde eu pertenço, e no núcleo rural, são do Parque da Cidade, são 2 sítios onde existem hortas pedagógicas e biológicas. Obrigada pelo trabalho. Obrigado. Agora, a orientadora do mestrado tem aqui uma série de perguntas para colocar. Eu adoro este assunto e, portanto, eu nem sei se vai sair uma pergunta, mas eu gostava de saber a tua opinião relativamente ao facto de que as pessoas vêm para a cidade porque o campo não serve e depois querem recriar o campo na cidade. Isso parece assim uma espécie de ironia e, ao mesmo tempo, a ironia maior talvez seja no facto de que há listas de espera, não é? Portanto, as pessoas até querem ser mais saudáveis e não conseguem. Ora, como é que isso... Não parece ser muito difícil dar resposta a essas listas de espera, mas se calhar é. No entanto, a dificuldade não devia ser razão, não devia ser impedimento. Eu acho que a dificuldade, e penso que concordam comigo, tem a ver com o espaço. Não é fácil nós arranjarmos na cidade um espaço que seja logisticamente disponível para conseguirmos criar uma horta urbana, não é? Muitas vezes os custos associados, as pessoas pagam, por exemplo, aqui no Couto Ferreira, as pessoas pagavam um FII, uma tarifa anual para poder trabalhar na horta. Penso que nas vossas hortas, e sendo em parceria com a Lipor, acontece o mesmo. Corrijam se tiverem... Não? É gratuito. Ok. Pronto. Aqui incluíam também uma formação inicial. Ok. Muito bem. Pronto, mas eu acho que... Sim. Como é que é feita a escolha da pessoa? Aqui, para ter um talhão, eles deram prioridade, como construíram no interior do hospital, aos trabalhadores do hospital. Depois, os talhões sobrantes ficaram para todos aqueles que residem no Porto. Pronto, qualquer pessoa que residisse numa freguesia do Porto poderia candidatar-se a um talhão. Qual era a primeira pergunta? E até que ponto é que não é irónico que as pessoas saiam do campo para depois ir à procura do campo na cidade, onde, por definição, o campo não é tão fácil de encontrar? Sim, essa pergunta é um pouco... Porque, assim, eu imagino que esta transição do campo para a cidade seja uma transição que se vai dando quase geracional, não é? As pessoas que vivem no campo fazem a transição para a cidade à procura de melhor vida, não é? De melhores condições de vida. Mas depois, quando efetivamente começamos a constatar que existe um aumento exuberante da população nas cidades e as consequências do stress da vida citadina, todas as consequências que daí advêm, etc, penso que as pessoas querem fazer essa transição quase como um escape daquilo que lhes falta, porque eu acredito muito que nós somos animais da natureza. E acredito que, quando perdemos essa conexão com a natureza, perdemos alguma coisa que nós ainda não conseguimos dizer muito bem cientificamente o que é. Não se substitui com o Netflix, basicamente. Exatamente. É o que estás a dizer, não é? Mas quando nós analisamos os benefícios das hortas urbanas nas pessoas e não conseguimos bem ainda dizer porquê que trabalhar numa horta faz isto tudo, talvez ainda haja aqui coisas que nós não temos que ir mais a fundo nesta questão, e por isso mesmo é que, como eu disse, isto é um estudo preliminar e mais investigações têm que vir por aí, nomeadamente em patologias específicas, por exemplo, porque realmente o potencial deste tipo de estruturas é imenso, e ainda bem que a Câmara do Porto está a apostar neste tipo de estruturas. Mais alguma questão? Gostamos de fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o futuro. Essas hortas, qual é o... Eu falo alto, não há problema. Onde é que está, ou qual é a água que é fornecida a essas hortas? Esse tipo de análise nós não fizemos esse tipo de análise logística. Repete a pergunta, por favor. Repete a pergunta.
De onde provém a água deste tipo Sim. para estas hortas? Não faço ideia, não. Porque as fotografias que mostrou aí não têm propriamente aquilo que eu vi, não tem fornecimento de água, não é? Estamos a falar de hortas que estão a ser cultivadas e de sustentabilidade, que é o tema da conferência. Temos o problema do fornecimento de água às hortas. Não estou a dizer que estamos a injetar água dentro do circuito de água com cloro nos alimentos. Não. Essa é uma das minhas Não foi uma análise que nós fizemos, efetivamente, porque não estávamos a par dessas questões tão logísticas de trabalho na horta. Mas posso depois ficar com o meu e-mail a tentar saber e transmitir essa informação. Mas eu percebo a sua questão e é bastante relevante. Agora, não chegamos tão longe. Como eu disse, foi um trabalho num período curto, foi uma tese de mestrado. Se nós fôssemos analisar todos estes parâmetros, talvez uma tese de doutoramento não fosse possível, não é? Mas eu entendo a sua questão. Eventualmente Claro. saber qual era a origem da água que é fornecida, porque tem que ser pegada, no verão, principalmente, quando não chove. Sim, Por não acaso, posso eu afirmar. tenho Se uma tiver vaga alguma- ideia de que no Conde Ferreira eles têm captação própria de água. Não quer dizer que nas outras hortas tenham a mesma sorte e nem sei que tipo de controle de qualidade é que fazem a água. Mas sei que há hortas com captação própria, portanto não usam água de rede, portanto não é água tratada. Não é que eu acho que água de rede má. Mas A tem questão cloro, é a naturalmente. contaminação dos aquíferos e da recolha de águas contaminadas. Certo. O que não quer dizer que os hortícolas que estão à venda não tenham esse preciso problema, não é? Mas, pronto, obviamente uma coisa não desculpa a outra. Paulo, para quem não... Para quem não tem uma horta, ainda não tem um talhão e não tem já avós na aldeia, Por acaso tenho, na aldeia não, Na aldeia. mas tenho um quintal com os vazios. quem não tem esse luxo, como é que deve fazer? E quer experimentar, quer começar a aprender. Sim, eu acho que o primeiro passo, visto que temos aqui a Câmara do Porto, é falar com a Câmara do Porto, ver se existe aqui alguma possibilidade de terem um talhão, porque realmente isto, eu passei muitos dias, muitas tardes aqui com as pessoas, e mesmo eu já conhecia as pessoas todas e é fantástico. Imaginem, havia muitos idosos que iam trabalhar para a horta que diziam: olha, eu se estivesse em casa estava neste momento em frente à televisão sentado no sofá. E agora venho para aqui todos os dias e isto é a minha distração. E só por este facto já é uma coisa que vale a pena. Okay? Havia muitas pessoas que levavam os filhos e os netos, por isso é que eu tenho esta consciência de que é realmente uma ferramenta educativa muito interessante e realmente acho que é uma excelente aposta que têm feito e que deve continuar. Eu posso só responder uma coisinha. Não queria micrófonos. Relativamente a como é que as pessoas podem fazer, e eu falo do cotovelo. Não quero. Eu acho que faço-me ouvir, não faço? Sim, sim. Relativamente ao cotovelo, que eu posso sugerir, nós estamos sempre receptivos a todas as pessoas que nos procuram, porque nós semeamos, colhemos as sementes, semeamos, fazemos o circuito todo, não é? O processo todo, e tivemos já até há algum tempo atrás uma experiência com a Junta de Freguesia de Paranhos, que nos indicou, nessa altura eles tinham intenções de criar uma própria horta na freguesia, e então eles escolheram as pessoas dentro dos fregueses, e eles tiveram um ano letivo connosco a fazer uma formação, não é? Em contexto de trabalho, a trabalhar, a fazer todos os processos de trabalho na horta, e depois, ao fim do ano, estavam capazes e foram embora, e sempre que querem passam por lá e podem tirar dúvidas. Portanto, estamos receptivos, nós trabalhamos com qualquer, no Centro de Educação Ambiental, trabalhamos com qualquer idade,
Normalmente os talhões estão entregues às instituições, não é? Que de forma organizada vão lá semanalmente, mas temos assim situações especiais, como por exemplo o Espaço T, que vai ter um talhão no Vilar e que então veio beber um bocadinho daquilo que nós sabemos ao Covelo para depois ser autónomo. E fizemos essa experiência com moradores da freguesia e eu acho que foi muito interessante. Alguns deles não conseguiram ter um talhão porque eles não têm, portanto, com a Câmara não houve entendimento, mas encontraram espaços na cidade em que começaram a trabalhar. Mas pode ser por aí, se quiserem qualquer orientação, qualquer dúvida que tenham, nós podemos sempre dar uma ajuda. Temos lá 2 jardineiras especialistas em agricultura biológica, não sou eu sou uma curiosa, também tenho horta, mas é lá do Rio. Eu gostava de aproveitar a oportunidade para dirigir uma provocação à Câmara do Porto, através das suas digníssimas representantes, que era o espaço que estão a pensar usar para o Corte Inglês. Dá Não sou tão próxima dos vereadores, nem do Presidente da Câmara. que pena. Ponha-lhes a ideia do sapatinho. Eu não sei se queres comentar, Paulo, porque além das hortas há outras oportunidades de rentabilizar o campo na cidade. Uma das experiências que eu conheço, mas há muitas e muito criativas, é pessoas que têm, por exemplo, uma árvore de fruto no mini quintal. Mas há uma árvore de fruto, tipicamente dá fruta numa época do ano, e quando dá muito. Portanto, as pessoas não têm capacidade de escoar essa produção. E então, aquilo que eu li é que várias pessoas se juntam, todas elas trazem a sua árvore de fruto e partilham. E, portanto, conseguem ter fruto ao ano todo, em quantidades mais geríveis. E entretanto, conhecem-se e criam comunidade e, portanto, há outros benefícios emocionais para além da mera nutrição, mas é uma ideia brilhante, não é? Uma pessoa com uma árvore de fruto tem fruto ao ano todo, desta maneira. E há outros mecanismos, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu estava a me lembrar que também há um projeto muito interessante que se chama Fruta Feia, não sei se vocês conhecem, que vem daquela fruta que não está própria para ir para o supermercado, etc. Dá preços muito mais competitivos e também é uma vantagem nesse sentido, podermos obter aqui frutas produzidas localmente, nutricionalmente saudáveis, a baixo custo. Apenas não é tão bonita como a que vemos no supermercado, mas é igualmente saudável. Sim. Portanto, quem é que daqui vai especializar-se em jardinagem? Já há especialistas aqui. Fantástico. Paulo, vais ter concorrência. Bom, se não há mais nenhuma questão, então eu agradeço ao Paulo pela magnífica apresentação, agradeço a todos os presentes pelo interesse, por terem vindo. Tenho aqui uns certificados de presença para quem se inscreveu e para quem não se inscreveu e quer. Por favor, venham ter comigo no final. E não se esqueçam, daqui a uma semana, mesma hora, mesmo local, temos a última palestra do nosso 9º ciclo de conferências deste ano. Muito obrigada a todos.